pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e estamos aqui para mais uma aula do nosso componente. Por isso, vamos conferir o nosso objeto de conhecimento? Olhem só, hoje vamos conversar sobre recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Traduzindo tudo isso, olhem em nosso detalhamento, vamos falar sobre a questão da denotação e conotação, com especial ênfase nas figuras de linguagem, comparação, metáfora e personificação. Correto, gente? Anotem aí, prestem bastante atenção nessas que estão em destaque. Comparação, metáfora e personificação, porque é em relação a elas que nós vamos abordar nessa aula de hoje. Ok, pessoal? Tendo isso em mente, vamos para a nossa aula. Então, pessoal, a gente já começa essa aula dirigindo algumas questões para que nós possamos ir pensando a respeito, ficando aí com uma curiosidade no ar. Olhem só, pergunto a vocês, através da linguagem, podemos aproximar dois elementos? Dois elementos que aparentemente não têm muito a ver um com o outro? Será que a linguagem, a forma como eu me expresso, me permite fazer essa aproximação? Uma coisa para pensar e para responder durante a aula. Temos uma outra questão, vamos lá. Através da linguagem, será que nós podemos demonstrar semelhanças entre as coisas? Será que através da maneira como eu me expresso, eu consigo demonstrar que coisas podem ser semelhantes? Coisas aparentemente que não têm muito a ver uma com a outra? E conseguir evidenciar essa semelhança? Será que isso é possível? Outra questão aí para a gente responder ao longo da aula. E por fim, olhem aqui, através da linguagem conseguimos atribuir características de um ser ao outro? Será que isso é possível? Olhar para um ser e nele enxergar coisas que são de outro ser? Olhar para um objeto e de repente enxergar nele características que seriam próprias dos humanos? Será que a linguagem me permite esse tipo de expressão? Então, essas questões vão ficar aí na nossa cabeça e serão comentadas e respondidas por nós ao longo da nossa aula, tá bom, gente? Vamos observar que por meio da linguagem, em especial essa linguagem aí que é própria dos textos poéticos, textos literários, elas nos permitem expressões que vão além da linguagem do cotidiano, além daquela linguagem comum do dia a dia. E, nesse processo, a gente pode expressar coisas diferentes, construir aquilo que nós chamamos de figuras de linguagem. Certo, pessoal? E já para ir entrando nesse clima, eu começo mostrando para vocês uma imagem. Olhem só, temos aí nessa imagem uma casa. Notem que é uma casa que muito se aproxima das casas que nós temos no interior do Amazonas, as ribeirinhas, não é? Vemos aí a casa de madeira, perto dessa casa a gente tem ali uma canoa. Notem que essa casa está ali rodeada de árvores, né? Então ela está ali em meio à floresta, né? E ela, né, por sua cor, pela sua forma, a própria matéria da qual ela é feita, né? A madeira, algumas podem ser cobertas de palha, enfim, né? Seria essa uma típica casa ribeirinha do interior do nosso Amazonas. Quantas a gente já não pôde ver assim, parecidas com isso? De repente, alguém pode até já ter morado em uma casa assim ou morar atualmente. Então, é uma imagem que é muito presente na nossa memória, na nossa vivência de pessoas que vivem na Amazônia, seja na capital, aqui em Manaus, seja no interior. Porque sim, aqui em Manaus a gente também pode encontrar casas assim, certo? Agora que a gente olhou bastante para essa imagem desta casa, que a gente visualizou bastante o que ela, né, representa como imagem, temos uma outra imagem. Vamos a ela? Opa! Temos um ninho de passarinhos. A gente vê aí a mamãe passarinho alimentando os seus filhotes e vemos aí com bastante evidência o ninho. Notem que esse ninho é formado aí de palha e, em geral, esse ninho vai estar, né, feito ali, na maioria das vezes, no alto de galhos de árvores, não é? Próximo da natureza e assim por diante. Olhando bem para esse ninho, será que a gente
poderia encontrar alguma aproximação deste ninho de passarinhos com as casas ribeirinhas? A próxima imagem traz isso para nós. Olha só, colocamos a casa e o ninho de passarinho lado a lado. Será que eles teriam ali alguma semelhança? Ah, os dois são abrigo, os dois são casa, não é? Os dois vão, de certa forma, ser feitos de materiais que a gente encontra na natureza, né? A casa de madeira, em algumas situações cobertas de palha, o ninho feito ali de gravetos e também algum tipo de palha que a mamãe pássaro encontra ali na natureza, não é? As duas formas de moradia, de abrigo, estão próximas da natureza, estão em contato direto com a natureza. Então, sim, é possível observar alguma semelhança entre a casa ribeirinha amazônica e o ninho de passarinho, de uma maneira muito positiva, porque ambas as situações estão ali próximas da natureza, estão ali sendo abrigo, sendo morada para diferentes seres, vamos dizer assim, para pássaros e para seres humanos, no caso das casas. Correto? Essa semelhança foi utilizada para escrever uma canção. Sabiam disso? Uma canção do grupo Raízes Caboclas, que tem como nome, na verdade, o título Casas do Beiradão. E olhem só o que aparece logo nos primeiros versos dessa música. Ele diz: parecem ninhos de passarinho, as casas do beiradão. Olhem aí, logo nos primeiros versos, ele faz exatamente essa comparação. Ele promove essa aproximação. Certamente, essa pessoa que escreveu, esse eu lírico da canção, já se pegou observando e achando semelhanças. Assim como eu fiz aqui com vocês, né, em que busquei mostrar para vocês semelhanças entre a casa do passarinho e a casa do beiradão, né? Ele certamente, o eu lírico, também buscou enxergar essa semelhança e colocou na música. E aí, para além disso, ele segue, né? A música dele, a letra não para nisso. Então ele diz: passa o rio lentamente, corre a vida dessa gente pelas águas desse chão. Ele segue falando, né, desse ambiente do beiradão onde vivem essas pessoas, já que o título é Casas do Beiradão. Vou seguir a leitura da música. Não importa a palha sem formosura, as casas têm a pintura das cores do jardim. O que importa são as flores perfumadas. Mesmo em lata enferrujada, minha casa é assim. Então, notem que ele vai trazendo diferentes elementos que ele enxergou ali ao redor da casa típica do beiradão para construir a canção que fala a respeito desse elemento. Mas a gente chamou a atenção de vocês justamente para isso aqui, né? Esses dois primeiros versos: parecem ninhos de passarinho as casas do beiradão. Gente, e aí, nesse processo, eu concordo com esse autor, eu acabei conseguindo enxergar semelhanças. Essa semelhança, notem, está presente em uma música. As músicas, elas são textos que são aí desse ambiente literário, desse ambiente artístico e, portanto, são textos que vão buscar explorar essa forma de expressão linguística que é diferente, que é pouco comum, que foge do cotidiano, daquilo que a gente fala no dia a dia, que é o que a gente chama de linguagem literária, linguagem artística, figura de linguagem, tá bom? E esse processo que ele utilizou na música, parecem ninhos de passarinho, as casas do beiradão, é o que nós chamamos de comparação. A primeira figura de linguagem que nós vamos estudar na tarde de hoje, olhem aí, comparação. Então, o que é a comparação, professora? Como definição, olhem aí. Comparação é o processo de aproximação de dois elementos por algum elemento semelhante entre eles. Por isso que eu fiquei mostrando para vocês a figura da casa e a figura do passarinho, buscando evidenciar semelhanças entre eles. Porque na comparação é isso mesmo. Aparentemente, em primeiro momento, o que a casa do beiradão, a casa ribeirinha amazônica, tem a ver com o ninho de passarinho? Nada, né? Em primeira linha. Mas a gente começa a buscar as semelhanças, a buscar a aproximação e a gente começa a enxergar.
Então é isso, na comparação se faz exatamente esse processo de aproximação de dois elementos por alguma ou algumas características que eles possam ter em comum. Na comparação, e isso aqui é muito importante, gente, vamos frisar, na comparação existe uma palavra ou expressão que deixa essa comparação explícita. É o que a gente chama de conectivo. Mas vamos chamar aqui de palavrinha. Tem uma palavra comparativa presente ali naquela comparação. Nos próximos exemplos, isso vai ficar mais evidente para nós. Então, olhem só. Exemplos de comparação. Aqui em todos a gente vai ter comparação, tá bom, gente? Por exemplo, essa lâmpada ilumina e esquenta como o sol, como a luz do sol. Ora, eu estou comparando a lâmpada com a luz do sol, por meio da característica que pode ser semelhante entre eles. Qual é a característica? Iluminar e esquentar. Então, sim, é uma comparação. Qual é a palavrinha que torna a comparação evidente? Está aqui, a palavra como, o meu conectivo. Então, notem, comparei a lâmpada e a luz do sol uma à outra por meio da característica que as torna comum e usei uma palavra evidente para que a comparação fique clara. É o que a gente chama de palavra de comparação, conectivo de comparação. Outro exemplo. Para me proteger, minha mãe age feito uma leoa. Então, aqui eu estou observando que a mãe foi comparada a uma leoa por meio de alguma ação. Aí aqui a gente poderia até ir além, ela é feroz, ela é forte, né? Tudo como uma leoa que vai proteger a sua cria. E qual é a palavrinha que permitiu essa comparação? Feito, né? Ah, ele é feito água, né? Que vai ali refrescar. Ah, isso aqui é belo, feito, vamos dizer assim, uma flor. Essa palavrinha feito no cotidiano é também utilizado para comparar uma coisa a outra, tá bom? Temos outro exemplo. Eu me sinto livre igual a um pássaro. Então, notem que eu estou comparando o eu, né, com o pássaro, por meio de uma característica que é a liberdade, o sentir-se livre. E qual foi a palavrinha que permitiu essa comparação? Esse igual a, né? No caso aqui são duas palavrinhas, igual a. Aqui também está buscando essa questão da igualdade, da comparação de uma coisa a outra. E, por fim, a gente tem aqui esse exemplo. Esse café é amargo que nem fel, né? Então, estou aqui comparando o café com o fel, né? Ali, aquele elemento ali, né, que a gente muitas vezes encontra ao tratar o peixe, né, que se pegar na carne do peixe fica amargo, né? Então é amargo feito fel. Por que meio por que característica eu estou comparando um elemento com o outro? Por meio do fato de ser amargo, né? Então a característica é o amargor. E quais foram as palavrinhas que permitiram que essa comparação ficasse evidente? A palavrinha aqui, no caso são duas, é o que nem, né? Ah, amargo que nem jiló, bonito que nem uma flor, né? O que nem está muito presente na nossa vida também, na nossa fala cotidiana. Então, notem, a comparação é isso. Eu vou fazer uma frase, vou falar uma frase que vai aproximar um elemento de um outro elemento por meio de uma característica que os faz comum. E tem que ter essa palavrinha, tem que ter essa expressão comparativa de forma evidente. Sabe por quê? Porque aí é comparação. E a próxima figura que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar, na verdade, parece bastante com a comparação. A diferença é que não tem essa palavrinha que evidencia a comparação. Então acompanhem. Vou de novo para as imagens com vocês. Olhem só. Primeira coisa, temos uma lua, não é? Uma lua no céu, um céu bastante estrelado, não é? Temos aí uma lua que está com uma luminosidade bastante intensa, que é redonda, né? Como toda lua, né? No caso aí, ela está na sua plenitude, não está minguando, não está, né, nas outras formas. E essa lua, certamente, está no céu
de muitas crianças, né? Quem aí, quando criança, que é o caso de vocês, né? Ainda estão ali com o pé um pouco na infância, nunca se pegou olhando para a estrela e pensando, a estrela não, perdão, olhando para a lua e pensando, né, como ela é bonita, como ela ilumina realmente a nossa noite e assim por diante. E aí, a minha próxima imagem é uma bola. Uma bola no caso aí de futebol, né? Bem característica, a bola de futebol normalmente tem esse desenho, não é? E aí, é um brinquedo, muito utilizado por nós na infância, né? Quem nunca pôde brincar de bola aí quando criança, quem ainda brinca, né? Porque a gente cresce e continua querendo brincar de bola, porque realmente é uma brincadeira muito bacana. No caso aqui a gente tem uma bola de futebol, mas pensem em outras tantas brincadeiras que se faz com a bola, não é? E aí, será que é possível enxergar alguma semelhança entre a bola e a lua? Na próxima imagem, vamos lá. Ambas são redondas, não é? Primeira coisa. E ambas estão ali acessíveis a quem é criança, né? A lua está no céu e as crianças podem apreciá-la. A bola é o brinquedo, vamos dizer assim, mais acessível possível. E quando não tem uma bola de fato, a gente faz ali uma bola com papel, com material que tem à mão, enfim. É algo que é muito presente na infância, tanto a lua quanto a bola. Professora, mas quando a gente cresce não tem lua no céu? É porque aí a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo de olhar para o céu e ficar admirando a lua, né, gente? Então notem que realmente a gente pode enxergar semelhanças nesse processo da lua e da bola de futebol. Mas por que eu estou evidenciando isso para vocês? Porque naquela mesma música, Casa de Beiradão, o mesmo autor fez isso e enxergou essa semelhança. Olha só o que ele diz na letra da música. Vamos avançar? Lamparina clareando, iluminando a casa inteira. Na parede, a padroeira, minha santa, me clareia. Pela fé, acredito ser criança e no céu da esperança vou brincando de sonhar. Meu brinquedo é a bola prateada de uma noite enluarada, me banhando de luar. Então, olhem aqui, toda essa estrofe e esses versos estão justamente aproximando o brinquedo bola com a lua. Porque qual é a bola prateada que fica na noite enluarada? É a lua, gente. E, ao mesmo tempo, ela chama de brinquedo. Não é? Ela não chama, ela não refere a lua por esse nome, lua. Ela chama de meu brinquedo e de bola prateada, justamente porque ela enxerga semelhanças, ou ele, enfim, né, o eu lírico da canção, enxerga essas semelhanças que eu busquei evidenciar aqui com vocês, entre a bola brinquedo e a lua que está lá no nosso céu. E aí, professora, beleza, aproximou de novo dois elementos, né? A bola com a lua. Mas não é comparação, não. Notem que aqui não tem nenhuma daquelas palavrinhas que eu mostrei para vocês ali, que evidenciam uma comparação. É diferente a construção, né? Não tem. Por quê? Porque isso aqui é uma metáfora. Próxima cartela, por favor. Metáfora. A metáfora também é o processo de aproximação de dois elementos por algum elemento semelhante entre eles. Até aí está igual a comparação, né? Mas na metáfora não existe uma palavra ou uma expressão que a deixe explícita, né? Que deixe aquela comparação explícita. Não tem aquela palavrinha que evidencia e que eu chamei a atenção de vocês quando eu expliquei a comparação. Vamos aos exemplos, que aí fica mais claro para nós. Olhem só. Mais exemplos de metáfora agora, tá? Então, quando eu digo essa lâmpada é um sol, notem, eu estou aproximando, né, a lâmpada do sol. Mas eu não tenho aquela palavrinha igual anteriormente que estava assim, essa lâmpada esquenta e ilumina como o sol. Notem, eu só fiz dizer, a lâmpada é um sol. E aqui, aquele processo da comparação, a palavrinha comparativa e as qualidades da comparação ficam, vamos dizer assim,
implícitas. O leitor é que vai imaginar. Ah, eu acredito que seja por causa de ser ali, porque a lâmpada esquenta, porque a lâmpada ilumina. Então, por isso que ela está ali aproximando e colocando juntos ali a lâmpada e o sol. Isso é metáfora e é diferente da comparação, correto? Aqui o segundo exemplo. Para me proteger, minha mãe é uma leoa. Olhem aí. Novamente, estou aproximando a mãe da leoa. Mas não tem aquela palavrinha comparativa. Minha mãe age feito uma leoa. Não. Aqui, mãe e a leoa aproximados, sem a palavrinha comparativa. Portanto, é uma metáfora. E aí fica para o leitor imaginar o porquê que essa mãe é uma leitura. Notem, é uma leitora não, é uma leoa, me perdoem. Notem, então, que a metáfora permite ao leitor ficar ali mais no campo da sua imaginação, buscando criar essa relação de sentidos. Na comparação, a gente já entrega qual é o alvo da comparação, quais são as qualidades que estão sendo evidenciadas ali. Na metáfora, não. Aqui na metáfora, a gente vai buscar atribuir e construir essa comparação na nossa mente, essa aproximação na nossa mente. Ok, pessoal? Olha o outro exemplo. Eu sou um pássaro livre. No caso aqui, eu poderia até parar aqui, né? Eu sou um pássaro. E aí você pensa por quê, né? Estou de novo aproximando o eu do pássaro sem a palavrinha comparativa. E aí você imagina que pode ser por causa da liberdade, pode ser por causa da vontade de levantar voo e assim por diante. Então, metáfora nesse caso, não é comparação. E o último exemplo, esse café é um fel. Novamente, o café está ali aproximado do fel e não tem a palavra comparativa, portanto é metáfora. Você vai imaginar, né, pela sua vivência, que é por conta do amargor, mas não está dito de maneira explícita aí. Então perceberam? É uma diferença sutil, mas que existe. Metáfora e comparação são parecidas, mas tem diferença, né? Tem ali a questão da construção, a palavrinha comparativa que existe na comparação, não é? Enquanto que na metáfora permite que a gente imagine mais as coisas, atribua sentido ali àquela aproximação entre os dois elementos que parecem um dos diferentes. Tá bom, pessoal? Para a gente finalizar essa aula, temos mais uma figura. Então vamos a ela. E, novamente, eu começo com imagens. Notem aí que a gente tem uma pessoa que está fazendo um trabalho manual, correto? Notem que ela está tecendo algo com a mão. No caso aqui, ela pode estar tecendo um paneiro, correto? Concordam comigo que essas palhas estão aí tecendo uma a outra e o fato de elas estarem unidas tornam o elemento que é resultado desse tecer aí mais forte? Sim, né? É por isso que o paneiro é tecido, né? É por isso que, aparentemente, palhas frágeis, uma vez colocadas num paneiro, elas são fortes, não é? E notem também que é como quando nós somos um grupo de pessoas que damos as mãos. Igualmente, isoladamente, a gente não tem tanta força assim, mas quando a gente dá as mãos e trabalha em equipe, ficamos mais fortes, temos mais força na nossa ação. E essa relação aí da força das palhas no paneiro, parecendo a união de pessoas para fazer, né, para fazer algo em conjunto, foi observada agora em uma outra canção. Vamos comigo na leitura? Olhem aí. Paneiro é coisa comum. Em todo barraco tem. Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também. Mas eu quero guardar comigo para sempre no coração a lição que o paneiro ensina, como é bela a união. As talas viviam a ufa, nas matas sem serventia, mas agora, de mãos dadas, todas têm força e valia. É uma outra canção, também do Raízes Caboclas, que gosta de falar muito, né, da nossa vivência amazônica. Mas aí eu pergunto de vocês, gente, as palhas, né, as talas aqui, elas têm mãos?
para que elas possam estar de mãos dadas? Não, não é, gente? Não tem. Quem tem mãos para dar as mãos são os seres humanos, não é? Mas aqui na construção dessa canção, ele atribui esse ato de dar as mãos como se fosse seres humanos às talas, que são objetos, vamos dizer assim, na verdade são vegetais, são partes de plantas, não é? Esse processo, gente, de atribuir características que são próprias dos seres humanos a seres que não são humanos, sejam eles objetos, sejam eles animais ou, de repente, do mundo vegetal, aí como as plantas, esse processo a gente chama de personificação ou prosopopeia. E é também muito comum, muito presente nesses textos do universo literário, nas canções, nas poesias. Então, na próxima cartela, a gente tem justamente o nosso conceito, olhem aí, personificação ou prosopopeia. Ocorre quando a linguagem do texto atribui características próprias dos seres humanos a elementos que não são humanos. Tá? Então, no caso aqui do nosso exemplo da canção, quem dá as mãos ali para trabalhar em conjunto são os seres humanos, correto? Mas ali no conceito daquela canção, ele enxergou isso e disse que são as talas, as palhas que dão as mãos. Ora, nós sabemos que palhas, talas não têm mãos ali para que possam dar, né, umas às outras. Porém, ele enxergou ali naquele processo algo que se assemelha, enfim, disse, ó, as talas estão de mãos dadas. Isso aí é a personificação. Estou pegando algo que são os seres humanos que fazem, uma característica dos seres humanos, e estou atribuindo a algo que não é humano. No caso aí, são plantas, correto? A gente tem outros exemplos para que fique mais clara a personificação. Quando a gente quer dizer, né, que a gente tem que tomar cuidado, fazer silêncio, porque outras pessoas podem ouvir, a gente vai dizer, cuidado, as paredes têm ouvidos. Será, gente, que paredes têm ouvido? Não, né, gente? Isso é força de expressão. Mas aí, nesse caso aqui, paredes têm ouvido para ouvir e entender, né? Quem tem esse ouvido para ouvir conversa e entender e fofocar são os seres humanos, correto? Mas aí eu pego isso aqui e digo que são as paredes. Paredes são humanas? Não, né, gente? É um objeto. Então, aqui eu tenho a personificação ou prosopopeia. Outro exemplo aqui, o céu chorou. A questão da lágrima como um lamento ou, de repente, uma alegria intensa. Essa lágrima como esse choro. Isso é próprio do ser humano, correto? Porém, nessa frase eu vou e digo que quem chorou foi o céu. O céu, que é algo da natureza, algo do nosso ambiente, não é um ser humano, correto? Portanto, outra personificação, correto? Ou prosopopeia. Vamos sempre lembrar dos dois nomes. Aqui no outro exemplo, estrelas e lua conversavam amigavelmente. Essa questão da conversa amigável, né? Que a gente enxerga muito os seres humanos fazendo. Ora, são os seres humanos que fazem, correto? Mas aqui eu estou dizendo que são a estrela e a lua que estão fazendo isso. Estrelas e lua são elementos também da nossa natureza, do nosso meio ambiente, não são seres humanos. Mas aí, nessa minha expressão, nessa minha frase, eu estou pegando uma atividade, uma ação própria dos seres humanos e atribuindo a estrela e a lua. Portanto, personificação ou prosopopeia. E o último exemplo, a ventania me abraça. Essa questão do abraçar, como que para envolver alguém, como que para ali transmitir carinho, transmitir proteção, isso também é próprio do ser humano. Mas aí, nessa minha frase, eu estou dizendo que é a ventania. A ventania não é um ser humano, correto? Então, se eu estou dizendo que é a ventania que abraça, então, novamente, eu vou ter aí uma personificação ou prosopopeia. Certo, pessoal? Então, notem que aqui a gente estudou comparação, metáfora e prosopopeia, ou personificação.
E essas três maneiras de construir essa linguagem que é própria dos textos literários, dos textos artísticos, das músicas, não é? Isso aí é o que a gente chama de figura de linguagem. Existem várias formas de construir figuras de linguagem, mas o que eu quero que vocês notem é que são formas de buscar expressões diferentes, expressões que não são ali tão comuns do cotidiano, tão presentes do cotidiano, e que servem para que a gente expresse coisas diferentes, uma linguagem diferente. Tá bom, gente? É para isso que a figura de linguagem serve. É para isso que eu busco uma metáfora, é para isso que eu busco uma comparação, é para isso que eu busco uma prosopopeia ou personificação, para que a minha expressão possa ir além do meu cotidiano, daquilo que é comum, e expressar algo novo, algo diferente, algo artístico numa canção, numa poesia e assim por diante. Finalizando a nossa aula, a gente tem justamente esse conceito de figura de linguagem, que é o que a comparação, a metáfora e a prosopopeia ou personificação são. Olhem aí, as figuras de linguagem são, portanto, recursos linguísticos empregados para tornar a mensagem mais expressiva, diferente do cotidiano. Tá? São muito comuns em textos da esfera artística literária, como, por exemplo, as músicas e os poemas. E em linhas gerais, aquilo que a gente observa na linguagem denotativa, né? Aliás, conotativa, me perdoem, na linguagem conotativa, que é justamente quando a linguagem ganha novos sentidos, quando a língua é usada para significar novas coisas, diferente daquilo do cotidiano, diferente do comum. Tá? É a linguagem artística, a linguagem presente em textos literários. Tá bom, pessoal?